Olá, a paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Hoje, dia 17 de dezembro de 2025, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Estamos abordando aí uma série de assuntos sobre o tema de heresias e modismo, combatendo os erros doutrinários. E hoje nós vamos falar de um outro ensino, de um outro erro, de um outro modismo, e é uma heresia também, que é o ensino da reencarnação, a teoria da reencarnação, aonde tem o seu líder maior aí, entre outros, mas Allan Kardec, a qual aí é bem fundamentado, o espiritismo, o hinduísmo e tantas outras aí religiões. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê, Adriano? Porque isso tem entrado nas nossas igrejas, isso tem entrado na cabeça dos cristãos, e muitos têm aí se inclinado a tal ensino, principalmente no momento de aflição, principalmente no momento de uma perca dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro do seu ciclo mais íntimo. E aí, para tentar a gente aí amenizar a dor, essa teoria aí a gente começa a se debruçar sobre ela. Mas, irmãos, dentro da Bíblia não há fundamento nenhum para tal teoria, tá? Um dos livros mais conhecidos também, um dos conhecidos de Allan Kardec, é o Evangelho segundo o Espiritismo, a qual pega alguns textos fora do contexto da Bíblia Sagrada para defender tal teoria, e sendo assim, simpatizar com os cristãos, e os cristãos, é a palavra de Deus, então se é a palavra de Deus, é a verdade, então tá dentro aí, tá inclinado, então vamos aí abraçar um pouco aí e aí é hora que nós somos tragados e somos afastados do verdadeiro Evangelho, tá ok? A gente sabe que na Bíblia há muitos exemplos em que eles, também tentam pegar fora do contexto, querendo dizer o quê? Querendo dizer que João Batista era Elias reencarnado, usar um pouco do texto também lá, aonde Saul, uma aí das defesas sobre até o médium, essas coisas de conversar com os espíritos, aquele episódio de Saul e até lá uma feiticeira, e aí ela aí trazer Elias dos mortos novamente para falar com Saul. Então isso aí não tem nada de fundamento, não tem nada de verdade. Por quê? Porque são textos tirados do seu contexto. E se a gente não se debruçar, volto a falar, Oséias diz, a palavra de Deus diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Se a gente não se aprofundar nas palavras de Deus, nas escrituras, a gente vai ser presa muito fácil dessas seitas aí. Tá ok? Então vamos lá para o texto, a qual nós vamos falar de reencarnação, uma só vida, uma só verdade. 1 Timóteo capítulo 4, verso de 1 ao 5, que diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares, que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Tá ok? Então vamos lá. Paulo adverte que nos últimos tempos surgirão ensinos contrários à fé cristã, revestidos de aparência espiritual. A doutrina da reencarnação, embora popular e atraente, contradiz claramente a revelação bíblica sobre vida, morte e juízo. O verso 1 do texto diz: a origem do erro é doutrinas de demônios. Alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. A reencarnação nega a suficiência da obra de Cristo e a realidade do juízo final.
Então, a reencarnação não acredita na obra do sacrifício de Cristo e nem no juízo final. Porque se eu vou morrer e depois vou me reencarnar, aonde vai ter o juízo? Aonde será o juízo? E aí alguns defendem que dependendo do que você faz aqui nessa terra, você vai votar em outra pessoa. Se depender da outra, se você tem um grande pecado, o seu karma vai vir num animal, vir num inseto e por aí vai. Então, não há fundamento. Cabe ao homem morrer uma vez só e depois disso juízo. Não é um caminho alternativo de crescimento espiritual, mas um engano espiritual. Isso é engano, isso é apostasia, isso é você ser levado por ventos de doutrinas, de fábulas e de mentiras, de engano. E aí, a gente se afasta do Evangelho e de Cristo. Então, nem todo ensino espiritual vem de Deus. O cristão deve discernir a luz da palavra, não pela popularidade ou emoção. Tá ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nos momentos de dificuldade. Aí é que vem muitos ensinos enganadores e espíritos enganadores para nos tirar da verdade. O verso 2 diz: o meio do engano, falsos mestres e consciência cauterizada. Ensinos repetidos sem base bíblica acabam anestesiando a consciência. Como que eles vêm? Eles vêm com palavras para o seu momento que você está passando, pelo momento de aflição e dificuldade. E aí vem com palavras persuasivas, e aí a gente está no estado de vulnerabilidade, e aí caímos nessas ideias, né? A reencarnação transfere a responsabilidade do pecado para vidas passadas, anulando arrependimento e graça. Então, a responsabilidade, eu lembro até há muito tempo atrás, quando eu não era cristão, que falaram para mim, porque eu tenho, né, ainda um pouco medo de água, né? Eu não entro na piscina funda, não entro não vou até o fundo lá, passando na praia, vou até o umbigo ali, volto. Já ouviu aquilo lá? Água no umbigo, sinal de perigo, então eu já volto. Cachoeira, essas coisas, eu não entro, porque eu tenho medo mesmo. E aí falaram pra mim que esse medo é porque eu tinha morrido na vida passada, afogado. Alguns falaram até que eu era um relojoeiro, que eu estava dentro de um navio viajando e o navio naufragou e morri afogado. Mano, para. Não tem cabimento. Graças a Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, cuidado com mensagens que aliviam a culpa, mas não oferecem cruz, arrependimento e nem transformação. Então temos que tomar cuidado. O verso 13 e 4, a negação da criação e da redenção. Falsos ensinos distorcem a criação e o propósito da vida. A reencarnação trata o corpo como algo descartável, enquanto a Bíblia ensina a ressurreição, não retorno de ciclo, né? Não retorno de ciclo. Então, não tem como, não é uma roda girando, não tem. Cabe a nós, morremos uma vez, tomar cuidar de tudo aquilo que Deus deu para nós, o nosso corpo. A Bíblia até fala que nós somos templo, morada do Espírito Santo, temos que tomar cuidado, guardar, cuidar. E aí, quando morremos, acabou, vai vir um juízo. Para os salvos vai vir aí a nossa redenção de estar com Jesus, e aí é isso que vai acontecer. Então, tudo que Deus criou é bom. Então, nossa esperança não é voltar à terra, mas ser glorificado com Cristo. A nossa esperança é entrar nos céus. Por que entrar no céu? Porque lá não haverá dor, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá doença. Irmão, para que voltar para essa terra? Para que voltar para esse mundo? Não tem cabimento. Então, verso 5. A verdade que santifica, a palavra de Deus. A vida é santificada pela palavra e pela oração, não por múltiplas existências. A Bíblia ensina claramente: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo.
Devemos viver esta vida com temor e fé, pois ela é única e decisiva. Há quem diz, já ouvi falar, eu errei tanto nessa vida aqui, então já não tem mais jeito para mim, então na vida que vem eu vou voltar mais bonzinho, você vai ver para onde que você vai bonzinho e como que vai dar tempo para você. Então, conclusão, a reencarnação oferece uma falsa esperança de novas chances, mas o Evangelho oferece perdão agora, nova vida em Cristo e ressurreição futura. Não precisamos de outra vida, precisamos de Cristo nessa vida. Não precisamos de outra vida, precisamos de uma nova vida. Aonde eu encontro nova vida? Em Cristo Jesus. Então, irmãos, precisamos aí tomar muito cuidado. O tempo é agora, o momento é agora, a transformação é agora, buscar Jesus é agora, ser transformado é agora, porque depois não vai haver mais tempo. Amém? Vamos orar? Antes, a palavra do Mateus aqui, que ele sempre tira para nós, para abençoar o seu dia. Dá um glória aí, Mateus. Glória! Aí o Mateus, Filipenses 4:23, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Amém? Então, que a graça do Espírito Santo seja com vocês, para que vocês venham entender, nós venhamos entender. O momento de vivermos para Cristo é agora. O momento de consertar a nossa vida é agora, com a ajuda do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, tem sido muito enriquecedora a tua palavra e os teus ensinos. Pai amado, não queremos voltar a essa terra, Senhor, não queremos reencarnar, não queremos, Senhor, meu Pai amado, não, queremos estar com o Senhor, Pai, e nos céus, e aí, Senhor, meu Pai, reinar contigo para todo sempre, Pai, para vivermos a plenitude da tua glória e do teu poder, Senhor, que é maravilhosa, que é, Senhor, meu Pai amado, muito infinitamente melhor do que estarmos nessa terra. Então, Pai, te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério e sua saúde, em nome de Jesus.